Daniele da Luz está encarregado da palavra. Qual o controle? Escolhe um para você, que esse aqui a pastora proibiu, só eu posso usar. Bem. Vamos orar, estenda suas mãos e. Graças a Deus por tudo. Deus tem abençoado essa igreja, os irmãos. Agora o Senhor vem abençoar a Daniela. Senhor meu Deus, Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor já realizou, pelo testemunho, pelos louvores, pelas orações. Pai, neste momento nós clamamos ao Senhor que entra também, Pai, na causa da Daniela, a qual vai trazer a palavra, ajuda ela na revelação da palavra. Em nome de Jesus, fala conosco. Espírito Santo, ajuda a Daniela, em nome de Jesus, que ela venha trazer uma palavra para os nossos corações. Não aquilo que queremos, mas aquilo que é bom e que vem do Senhor para exortar, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos receber. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa a Daniela com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ser tu uma bênção. Aleluia, graça e paz, amém, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como a Fernandinha disse, o pastor também disse, estou reafirmando, estamos todos gripados. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque a vitória já é nossa, amém? É só um período, foi só o cão que deu uma perturbada na gente, mas ele já bateu a retirada, amém? Eu peço aos irmãos que tenham um pouquinho de paciência comigo, porque eu estou tossindo ainda, mas eu já estou curada para a glória de Deus, amém? Porque eu não estava em pé, irmãos. Eu falei, Deus, se o Senhor me colocar de pé e eu conseguir falar, eu vou pregar quinta-feira. 3 dias o Senhor me colocou, então estamos aqui, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, sua espada, pegue ela nas suas mãos. Se você puder, fique em pé. Abra a palavra do Senhor no livro, no Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 3. Ih, Daniela vai pregar a mesma palavra que ela já pregou? Não. A revelação é diferente. João 3, apenas o versículo 6. João 3, apenas o versículo 6. Preste bastante atenção. É um texto muito conhecido. Todos encontraram? Quem tiver também com alguma dificuldade, a Fernandinha já colocou aqui pra gente. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Vou repetir. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Feche os seus olhos por um momento, vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, nós estamos aqui na Tua presença. Eis a Tua palavra diante de nós, ó Pai, a qual já foi lida, a qual o Senhor já ministrou ao meu coração nestes dias. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que a mesma revelação que o Senhor trouxe ao meu coração, as mesmas palavras que o Senhor já liberou sobre a minha vida, sejam liberadas sobre a vida de todos que estão aqui nessa noite. Eu peço ao Senhor, ó Pai, ordena os anjos em favor e em batalha da vida de todas as pessoas que estão aqui, porque a palavra é preciosa, a palavra, Senhor, é cara, é um alto preço, Senhor. Por isso eu peço a Ti, meu Deus, que proteja e guarda a mente de cada pessoa, leva cativa ao trono do Senhor, que os anjos do Senhor estejam batalhando em peleja, anjos de guerra, ó Pai, neste momento, neste lugar, que os nossos ouvidos espirituais sejam abertos, que os nossos olhos possam ver e contemplar a presença do Senhor, que essa palavra revelada do céu para nós, ó Pai, venha como um refrigério para as nossas almas, venha como um aprendizado, venha como uma resposta de oração nessa noite. Fala conosco por mais um pouco, ó Pai. Se servir de nos abençoar, fica à vontade neste lugar, meu Deus. Espírito Santo de Deus, a casa do Senhor, Jesus, passeia no nosso meio, porque onde o Senhor está, coisas maravilhosas acontecem, em nome de Jesus, amém? Pode se sentar, por favor. Eu vou começar a pregação com uma pergunta que Deus me fez há uns dias atrás, quase um mês. Eu estava lá no meu monte, na minha casa, um monte de bagunça, né? Um monte de vasilha, um monte de coisa para fazer, porque no dia tinha muita coisa mesmo. Acho que é por isso que Deus quis falar comigo. De repente, Deus falou comigo e me fez uma pergunta. Eu vou
fazer para vocês a pergunta: como eu sei que eu sou filho de uma pessoa? O título da mensagem, para vocês entenderem mais ou menos sobre o que nós vamos falar, é a paternidade de Deus. Deus me deu esse título, a paternidade de Deus. Eu torno a perguntar: como eu sei que eu sou filho de uma pessoa? Oi? Do nome também, mas não é essa a resposta. Mais alguém quer arriscar? Estou falando sério, alguém quer arriscar? Oi? Sangue? Também, mas não é essa a resposta não. Pelo cuidado que a pessoa tem com a gente. O cuidado está quase. DNA. Arrisquei, Fernandinho. DNA também é uma marca. Se for Muito nascido bom. dela. Quase isso, é isso, mas é quase isso. Gerado. É isso, mas... Exatamente. Porque nós fomos gerados por essa pessoa, não é isso? Então nós sabemos que... Eu sei que eu sou filha da minha mãe, Lindinal, que já faleceu, porque eu fui gerada dentro dela, eu fui gerada na barriga dela, eu fui gerada... Tenho o DNA dela, como muitos falaram, eu tenho o sangue dela, como muitos falaram, né? Eu tenho características físicas dessas duas pessoas, meu pai e minha mãe. Então eu sei que eu sou filha dela e do meu pai porque eu fui gerada por eles, né? O óvulo encontrou com o espermatozoide, ali houve a criação de um novo ser e eu nasci. Eu fui gerada ali, então eu sei que eu sou filha deles, certo? Mas o que faz com que a gente saiba que nós somos filhos de Deus? Como que a gente sabe que nós somos filhos de Deus? A palavra fala, se aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, né? Eles nos constituem filhos. Mas a resposta é a mesma. Porque nós fomos gerados nele. A resposta é exatamente a mesma. Como nós sabemos que nós somos filhos de Deus? Porque nós fomos gerados nele. Ah, então a pregação terminou, Daniela? Não, porque eu preciso te contar como que nós somos gerados no Senhor. O sermos gerados no Senhor é muito mais do que você vir à igreja, você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É muito mais do que você servir na casa do Senhor. O ser gerado em Deus é muito mais do que isso. É algo muito mais precioso e um pouco mais complexo. Jesus aqui conversava com Nicodemos, né? Vamos à história para a gente entender. E eu já preguei sobre isso, não sobre essa palavra que eu vou pregar hoje, mas eu já preguei sobre essa conversa que Jesus teve com Nicodemos. E é muito interessante que Nicodemos vai à noite procurar Jesus, como eu já falei. E aí ele pega e fala com Jesus: olha, como, né, o Senhor só pode ter vindo de Deus, porque como as pessoas, quem pode fazer esses sinais que você faz se não foi enviado de Deus? E Jesus responde algo para ele que parece assim, nada a ver. Eu acredito que de primeira Nicodemos não entendeu. Eu falo: deixa eu te falar. Jesus responde no versículo 3: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ué, o que isso tem a ver com o que o Nicodemos falou? O que isso tem a ver? Acho que Nicodemos deve ter pensado: gente, mas eu não... mas o que tem a ver com o que eu falei? Que as coisas que ele faz só podem vir do céu, mas o que tem a ver? Né? E o Senhor falava comigo nestes dias que eu falei com vocês. Ele falou várias coisas e eu anotei. O Senhor falava comigo assim: a gestação da carne não determina para onde você vai. A gestação da carne, que é aquela que eu falei, foi gerada no ventre da minha mãe, determina o meu DNA, o meu sangue, a minha aparência, minhas características físicas e até psicológicas. Esse gerar não determina para onde eu vou. Ele não determina para onde eu estou indo. Eu fui gerada primeiramente na carne. Eu nasci na carne. Eu estou aqui diante de vocês como carne. E o Senhor falava comigo: a gestação da carne não determina para onde você vai, mas a gestação do Espírito te leva para o céu. Por quê? Porque nós temos, eu vou repetir para vocês, que sermos gerados no Espírito. É diferente de ter sido gerado na carne. Infelizmente, muitas pessoas que estão
pessoas que você conhece, muitos parentes seus, muitos amigos, muitos colegas de trabalho, só vão ser gerados na carne. Eles só nasceram de um homem, de uma mulher, de uma formação carnal, onde ele tem um DNA terreno, onde ele tem um sangue terreno, onde tem características físicas terrenas. Mas, na verdade, nós que já estamos aqui, nós fomos alcançados por algo maior. Porque se nós chegamos até aqui, eu posso te dizer, você já está sendo gerado pelo Espírito de Deus. Você pode não saber, mas você já está sendo gerado pelo Espírito de Deus. Mas a palavra começa nos falando assim. Eu vou pedir a Fernandinha para colocar, para que vocês entendam um pouquinho melhor. Em João, no capítulo 1, o versículo 14, um versículo muito conhecido. Eu vou ler só a parte A do versículo. Fala assim, João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Daniel, mas é o contrário. De quem está falando? De Jesus. O princípio era o verbo, por ele foi criado todas as coisas se formaram através dele, por causa dele tudo que se foi feito se fez. A palavra diz isso, certo? Só que Jesus já era Espírito. E para que ele pudesse entrar nesse mundo que nós estamos, ele precisava ter sido gerado na carne. Ele precisava ter sido gerado na carne, osso, sangue, DNA, características físicas. Era necessário, absolutamente necessário. Porque aonde o Senhor está é diferente de onde nós estamos. A dimensão é diferente. O céu é diferente desse lugar onde nós estamos. Nós estamos numa atmosfera completamente diferente. Todos nós que vivemos aqui, vivemos na carne. Nós ficamos doentes como nós estamos. Nós temos características físicas diferentes uns dos outros, não é verdade? A gente nasce, cresce, multiplica, como está na Bíblia, depois a gente morre. Olha como é curioso. Como é curioso isso. E esse pedaço da nossa vida é tão curtinho, e a gente dá tanto valor para esse pedaço da nossa vida, em que nós vivemos na carne. Eu vou explicar um pouquinho melhor. Em João 3,6, como eu lhes disse, Jesus fala com Nicodemos, olha, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí em João 1,3, coloca aí por favor, Fernandinho, 1,13. 1,13. Vamos ler o 12, para todo mundo entender. Quem não conhece a palavra ainda, 1,12, eu vou ler o 12 e o 13. Fala assim, olha. Mas a todos quantos o receberam, está falando sobre Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Era exatamente sobre isso que Jesus estava falando com Nicodemos. Vou repetir o 13. Os quais somos nós, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Deus começa a falar conosco nesse versículo sobre a paternidade dele em nós. Porque muitas vezes eu creio que nós já lemos esses versículos, mas não com esse significado. Porque Jesus veio, e a partir do momento que você creu nele, você começa a ser gerado no Espírito. Você mudou de mundo agora. Você não pertence mais ao mundo. Por isso que várias coisas na Bíblia falam sobre isso. Falam que você não pecar mais, não pertencer ao pecado, que Satanás não pode te tocar, que as obras da carne são diferentes das obras do Espírito. É exatamente sobre isso que o Senhor estava falando. Vamos imaginar, pensa comigo. Quando uma criança é gerada, eu sou mãe, eu creio que tem algumas aqui que não sejam mães, o óvulo é fecundado por um espermatozoide e a criança começa a crescer. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver um vídeo sobre essa fecundação, é tremendo, porque é muito rápido que as
desenvolve. É questão de minutos, segundos. A célula ela vai abrindo, ela vai se repartindo, ela vai desenvolvendo e o ser humano começa a ser criado. É fantástico. E eu me lembro quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida, eu fiquei sabendo com dias, gente, mas dias assim, que o médico falou comigo, você vai ter que repetir o exame, deu pouca pontuação, dias. E eu marquei um ultrassom, e no primeiro ultrassom o médico falou comigo assim, você está ouvindo o coração do seu neném? Presta atenção. Eu falei, estou. E o coraçãozinho do neném, né? E eles ampliam a tela. Eu falei assim, que tamanho que o meu neném tá? O médico falou assim, 5 milímetros. Eu falei assim, mas 5 milímetros, que tamanho é esse? Ele falou assim, o tamanho de uma uva. Eu falei, não, uma uva, já tem um coração? Ele já, seu neném, olha como é que tá batendo, gente. Era uma coisa impressionante, do tamanho de uma uva. Ele falou comigo, é do tamanho de uma uva. E já tinha um coração. Já era uma pessoa. E aí o que aconteceu? Essa pessoa foi crescendo, passaram os seus primeiros meses, e aí eu ganhei um livro maravilhoso de uma cliente. O livro chama-se O que esperar quando se está esperando. Um livro dessa grossura. E o livro fala sobre o neném de semana a semana. Olha, hoje está nascendo os cílios, hoje está nascendo a unha, hoje está nascendo o cabelinho, os pelinhos, uma proteção branca que tem, é quase no final, que cobre o corpo do neném todo, fala para que é aquilo, as dores que você tem, uma dor no dedão do pé esquerdo, o que é, o que você faz, tremendo livro, muito bom. E eu pude acompanhar o que estava acontecendo com a minha filha, eu li o livro todo, é muito lindo o livro, maravilhoso. Até que chegou o dia da Vitória nascer para este mundo. Porque ela já existia no coração de Deus. Porque senão tudo que eu estou falando aqui, o Salmo 139 cairia por terra. E a palavra de Deus é toda verdadeira e completa. Então Deus já conhecia a Vitória antes dela ser aquela uva de 5 milímetros. Ele já conhecia quem era a minha filha. E ali ela foi gerada, como ela foi gerada? Na carne. Como eu falei, começou a nascer o corpinho, os dedinhos, os bracinhos, as pernas, cabelo, tudo perfeito. E Deus cuidando dos olhinhos, o nariz, a boca, a unha, tudo perfeito. E conforme ela foi crescendo, o que acontece? A barriga cresce também. É um sinal de que algo está sendo gerado dentro da mulher. É a barriga grande, a gente fica barriguda. Aí quando é lá para o 7º mês, a gente começa a andar igual o patinho, né? Porque a gente perde o equilíbrio e anda com as pernas abertas. E aí o corpo começa a inchar, porque já é um outro ser humano, são hormônios, né? Já tem um coração, já tem veias, já tem artérias, já tem ossos. É um outro ser humano dentro da gente. É algo maravilhoso. Infelizmente os homens não vão poder ter essa sensação. Mas vocês têm outras coisas que vocês podem se gloriar no Senhor. Amém? Mas é algo tremendo. Eu acho que Deus nos presenteou com isso. Porque Jesus estava falando com Nicodemos, irmãos, exatamente sobre isso. Por quê? Porque Nicodemos indagou Jesus sobre o que ele estava fazendo. Só poderia ser uma pessoa vinda do céu. Jesus poderia ter respondido, olha, exatamente, eu vim do céu, eu me tornei carne, estou habitando no meio de vocês, porque eu vim trazer a salvação. Jesus poderia ter falado com ele, agora você, Nicodemos, vai ter que ser gerado no Espírito. E como que acontece isso, ser gerado no Espírito? Como eu disse, quando a gente nasce, a gente é só carne, osso, sangue, né? A parte física do nosso corpo, todos os órgãos internos, cabelos, nossas características físicas, DNA. Mas como eu disse, o que determina é para onde nós iremos. A carne não determina, sabe por quê? A carne, essa vida que nós temos aqui, ela vai acabar. É só um pouquinho de tempo, uma vírgula na eternidade de Deus. E o inimigo sabe disso, é por isso que ele fica em todo momento tentando nos convencer de que essa vida é extremamente importante. Mas não é extremamente importante essa vida que nós temos aqui na Terra, porque ela vai acabar.
Porque ela é gerada na carne. A carne morre, a carne apodrece, os ossos se desfazem. Isso vai acabar. E como nós fazemos para sermos gerados no Espírito? Coloca para mim, por favor, Fernanda, Tiago 1,18. Tiago 1,18 fala algo tremendo. Irmãos, isso o Senhor foi falando comigo e Ele foi me falando os versículos. Ele falou, olha, sabe em tal lugar assim? O Senhor falava comigo. Está falando sobre isso, o Espírito Santo falava. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela própria palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Segundo a vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Irmãos, como nós decidimos realmente servir ao Senhor e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós começamos a ser gerados pelo Espírito. Mas acontece abortos. Daniel, como assim? No mundo espiritual. Isso é muito sério. Quando você começa a caminhar com o Senhor e você desiste. E você, por algum motivo, você aborta a missão, não quero mais. Isso é muito perigoso, é um aborto espiritual, sabia disso? Porque quando você começa a seguir o Senhor, a gestação começa. Você é um embrião que foi fecundado pelo céu, e ali você começa a ser gerado. Você pode ser um adolescente de 16 anos ou um idoso de 70 anos, não importa. Quando você aceitou Jesus e compreendeu quem Ele é, você começa a ser gerado. Como eu disse, a vida na carne não importa, importa para onde nós vamos. E ali quando você começa a ser gerado, da mesma forma, você começa como um embrião, e ali bate um coração, e você vai crescendo no Espírito. Como? Fazendo as coisas que são do céu. O Senhor vai te aperfeiçoando. O Senhor vai injetando em você saúde espiritual. O Senhor vai limpando você. O Senhor vai criando um coração novo em você. Vai te dando uma mentalidade do céu. Vai te fortalecendo, te dando batalhas para que você fique mais forte. Os frutos do Espírito começam a aparecer. Esta é uma gestação saudável. Mas aquela que mostra os frutos da carne, como nós temos falado muito aqui sobre isso, aquela é um aborto espiritual. Porque começou a ser gerado em Deus, mas porque você não quis, a gestação não prossegue. Ela não para, ela não prossegue, é um aborto espiritual. Ela termina ali, quando você diz, eu não quero mais servir ao Senhor. Eu não consigo mais me desvencilhar do meu pecado, então eu me rendo, eu vou viver do meu pecado. Isso é muito sério, irmãos. Sabe por que é muito sério? Porque nós temos um tempo de gestação espiritual. Como a gestação física. É um tempo. É um curto período de tempo. A gestação espiritual. Ela não é eterna. Porque ela tem que acontecer nesse mundo aqui. Nessa terra de carne e osso. Nós temos que ser gerados no Espírito dentro dessa terra que é carnal. Nós temos que começar a ser gerados no Espírito aqui, aonde nós estamos vivendo, aonde nós podemos ver o nosso semelhante. Nós temos que ser aperfeiçoados. É dentro dessa barriga onde a gente está. Nós estamos todos dentro de um útero. O Senhor falava comigo. Estamos todos sendo gerados, todos nós. Eu vou explicar por quê. Nenhum de nós saiu do útero ainda. Nós estamos sendo gerados pelo Espírito, estamos sendo alimentados. Faça a comparação para vocês verem. Quando a criança está na barriga, tudo que a mãe come não vai para a criança. Tudo que
vem de fora, a criança recebe. Tudo que você come pode ser coisa que não faça bem, a criança recebe. Quando a gente está sendo gerado no Espírito, também é assim. Se você está deixando o Senhor gerar você, o alimento que você tem que receber é o alimento do céu. Não pode ser outro tipo de alimento. Você não pode se alimentar com as coisas que estão ao redor, só com o que vem da boca daquele que está te gerando. Como eu disse, Deus, nós estamos falando sobre a paternidade de Deus. Então tudo que você vai receber, se você aceitou Jesus, se você quer mesmo ir morar com o Senhor, o que você está recebendo pela sua boca tem que ser vindo do céu. O que está do lado de fora não pode mais intervir na sua vida. Quando a gente está gerando uma criança, o que vem de fora praticamente não consegue nos atingir. Então, a não ser que você coma alguma coisa que está estragada, você receba um medicamento errado. Fora isso, não tem como uma criança ser atingida pelas coisas de fora. Perdão, irmãos. Porque ela está sendo gerada dentro de um útero, dentro da barriga, ela está protegida. E olha que interessante, o que Jesus fala com Nicodemos? Que ele tem que nascer da água e do Espírito. O que tem dentro da barriga da mulher? Água. Água. É a mesma gestação. Água. O que mantém o equilíbrio lá dentro? A água. A respiração do neném. A água. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está neste lugar, irmãos. O Senhor está falando conosco. Está nos dando algo precioso do céu. O Senhor disse mais. 1 Pedro 1,23, Fernandinha. Preste atenção no que está sendo falado. 1 Pedro 1,23. Isso. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Eu vou ler de novo. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Glória a Deus. Nós estamos sendo gerados de novo, irmãos. Nós estamos sendo gerados. E eu fiz uma pergunta ao Senhor. Deus, se nós estamos sendo gerados, se ninguém ainda nasceu, quando que a gente vai nascer? Porque nós sabemos que nós estamos aqui, somos todos imperfeitos. E quem atinge a perfeição, Deus leva. Estamos em pecado, estamos batalhando para melhorar, não é? Eu falei, Deus, então eu quero saber. Quanto é esse parto? O Senhor me respondeu. Estamos sendo gerados para nascermos no mundo espiritual. Porque a palavra de Deus diz que aqui, como diz nesse versículo, em 1 João 23, nós vamos ser gerados de novo por um corpo incorruptível. Um corpo diferente desse. Não vai ser esse mesmo corpo, nós não vamos morar no mesmo lugar. Só que para morar no reino dos céus, nós não podemos estar como nós estamos. Esse corpo corruptível não cabe lá. Não cabe lá. Não orna com o lugar, porque lá é diferente. Nós estamos falando, irmãos, de algo sobrenatural, é espiritual. Não é carne. É por isso que o diabo quer que a gente pense que aqui a gente tem tudo. Para que eu quero morrer? Eu tenho tudo aqui. Eu tenho tudo aqui. Por que eu vou morrer? Tudo de bom. O mundo é muito bom, é muito gostoso. Aqui é só um período de tempo, irmãos. É a gestação para o mundo que vai vir. Porque a palavra diz que o reino de Deus é eterno. É eterno, não vai ter fim. Nós estamos sendo gerados para que o nosso parto seja lá. O parto vai acontecer quando Jesus vier nos buscar. Só que ainda existem abortos espirituais. Deus não quer que ninguém seja abortado. E nós não entendemos isso. Nós temos que ser gerados no Espírito
se nós queremos ir para o céu, morar com o Senhor, ter o Senhor como centro das nossas vidas. É por isso, irmãos, que a Bíblia fala que lá, irmãos, tudo tem um porquê. Deus é perfeito. Deus é perfeito em tudo que Ele fez. É alinhado, é organizado. A gente, que muitas vezes a gente lê a Bíblia e a gente não entende, a gente não pergunta, é coisa óbvia. Porque para onde a gente vai não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter noite. Por quê? Porque lá é diferente. Não é este lugar onde nós estamos sendo gerados para vivermos lá. O nosso espírito vai se adaptar às coisas que estão lá, não às coisas que estão na terra. Por isso que a gente sofre aqui. A gente está sendo gerado espiritualmente no mundo que é carnal, por isso que a gente sofre. Não condiz a nossa vida, a vida de crente que a gente tem com as coisas que tem no mundo, não condiz. A gente não orna com o lugar. E por isso que muita gente desiste. Porque dá valor a exatamente aquilo que não tem a vida nessa terra. Quanto um ser humano pode viver? Mais ou menos no Brasil, outro dia eu ouvi uma estatística, 81 anos. 81 anos, o que é 81 anos com eternidade? 81 anos somente. 81 anos. De carne, de prazeres, de comidas gostosas, de viagens. Irmãos, tudo isso é muito bom. Mas a gente tem que saber dar um determinado valor às coisas. A nossa vida não tem o valor que a gente pensa, não. A gente tem que ter em mente que nós estamos sendo gerados para a glória de Deus, para habitar no reino. O parto está chegando a hora do parto. O lugar está pequeno para nós, assim como o neném. A barriga vai ficando pequena, o neném começa a se mexer, dói na mãe, incomoda. Porque está chegando o tempo. Olha, eu tenho a dizer a você, se você ainda não está sendo gerado no Espírito, você ainda não permitiu que o Senhor trabalhasse em você verdadeiramente, a partir de hoje permita. Porque a hora do parto está chegando. E quando Jesus vier nos buscar, quando Ele fizer o parto da igreja, aqueles que não estão sendo gerados no Espírito não vão reinar, não vão habitar no reino de Deus, não vai caber. É por isso que Jesus veio em carne. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, porque Ele era Espírito. Jesus estava num lugar em que tudo estava em harmonia. Para Ele entrar nessa terra só havia um verdadeiro caminho, pela carne. E Ele entrou. Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez carne. A Bíblia é muito clara. Maria não foi grávida assim. Olha, o menino nasceu, apareceu na minha casa. Jesus não apareceu, Ele foi gerado. Ela sentiu dores de parto, o menino cresceu dentro dela, foi um embrião. Ele cresceu, teve ossos, Jesus teve pele, sangue, olhos, cabelos. Provavelmente ele se parecia com ela. Sim, provavelmente ele se parecia com ela. Era uma gestação carnal. E a maior prova disso, irmãos, que eu estou falando para muitos aqui, inclusive para mim, que a gente não deve dar importância às coisas terrenas, é que como que Deus escolheu uma mulher no meio de toda a humanidade, e Jesus ia se parecer com ela fisicamente? Nossa, que mulher é essa? Mas Jesus ia qual é o problema? Essa carne não vale nada, não. Ele podia ter escolhido qualquer uma. O físico não importava, não. Deus não escolheu Maria pelo físico dela, não. Senão a Bíblia falava que escolheu uma mulher maravilhosa, linda, formosa, perfeita. Deus não escolheu Maria pelo físico, não. Deus escolheu ela porque nela havia a graça de Deus. Porque ela era obediente à palavra do Senhor. Porque ela aqui nessa terra já estava sendo gerada pelo Espírito. E ela foi escolhida para carregar o Filho de Deus, que se fez carne, para morrer por nós em carne, porque nós somos carne. Ele precisava morrer em carne. Ele precisava ser esse sacrifício em carne, sangrar por nós. Jesus precisava derramar lágrimas por nós. Era físico o sacrifício. Adiantava alguém contar um dos profetas, falar: olha, eu tive uma visão, um cordeiro no céu, sangrava, chorava por uma grande humanidade.
verdade. Ia fazer sentido? Ia fazer sentido isso? Foi no mundo espiritual, o que a gente ia ter a ver com isso? Mas Deus é tão perfeito na sua palavra, irmãos, que Ele comprova tudo em fatos, em palavras. Todas as palavras que nós lemos aqui são versículos que estão na sua Bíblia e na minha. Eu não inventei. Deus prova em todo momento que nós somos gerados na carne, por um pai, por uma mãe, que também foi gerado na carne. Que Jesus veio, se fez carne e voltou para junto do Pai. Ele não é mais carne. Mas para estar onde Jesus está, nós precisamos ser gerados no Espírito. Nós precisamos deixar que Deus trabalhe em nós. Nós precisamos ser alimentados pelo céu, mas isso vai acontecer se eu e você deixarmos. Se eu e você deixarmos o Senhor nos transformar, para que essa gestação não seja interrompida, para que nós possamos crescer confortavelmente, saudável, perfeito, todos os membros no lugar, a mente funcionando. Olha como Deus é perfeito. Deus fala sobre tudo isso na Bíblia, não fala? Ele fala sobre a renovação da mente, Ele fala sobre o vigor, Ele fala sobre força física. Deus fala sobre tudo isso. Mas que nós sejamos obedientes. Obedientes ao Senhor. Nós continuemos, é isso que Jesus estava falando com Nicodemos. Você precisa ser gerado pelo Espírito de Deus. Porque você até hoje só foi gerado na carne. Você é mestre da lei e não entende o que eu estou falando. Jesus fala com ele nos próximos versículos. Você é mestre da lei, estou te falando de coisas carnais, você não entende? Se eu te falar dos espirituais. Pois hoje a revelação que eu trouxe são as coisas espirituais. Porque isso já passou. E eu creio, a Bíblia não fala, eu creio, que como Nicodemos teve um encontro com Jesus, ele não teve um encontro com qualquer pessoa. Ele entendeu isso. Ele entendeu que ele precisava ser gerado no Espírito, ele precisava nascer de novo, ter uma nova identidade em Cristo. Por isso que a gente passa pelas águas, a gente fala, o velho homem já morreu. O velho homem já morreu. É uma vida nova, é uma gestação nova, espiritual. Nessa noite eu peço ao Senhor que a palavra dele possa frutificar no coração de vocês. Tudo isso que eu falei. Não falei de mim mesma. O Senhor me deu versículos, o Senhor me fez lembrar de situações que eu já passei. Me fez lembrar de personagens da Bíblia que já passaram. E tudo vinha compondo a mesma palavra, a paternidade de Deus. Por isso não se esqueça, você foi gerado na carne um dia, você está aqui, mas você necessita ser gerado no Espírito, se você quiser ir para o céu, porque com o corpo que você está, se você viver somente na carne, você não vai ver o reino de Deus, porque não vai te caber lá. Nós temos por herança um corpo incorruptível, então vamos nos desfazer desse que é corruptível, para habitarmos numa terra onde tudo é perfeito, porque é onde o Senhor está. Lá não está entregue ao maligno como a terra está. Lá está nas mãos do Senhor. E assim como Ele tem governado as nossas vidas, é Ele quem governa o lugar para onde você vai. E Ele está esperando ansioso por esse parto que está pertinho de acontecer. Por isso que em nome de Jesus Cristo, a sua gestação esteja sendo perfeita. E se você ainda não está sendo gerado, eu declaro que nessa noite, em nome de Jesus Cristo, você entendeu essa palavra. E que você vai pedir ao Senhor que se revele a você, para que você comece a ser gerado, porque ainda dá tempo. Só não obstrua o trabalho do Senhor. Não aborte essa nova gestação. Porque nós fomos gerados em Deus. Nós temos que ser gerados pelo Espírito para habitarmos no reino dos céus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo.